E dando sequência a essa edição do Jornal da Manhã, eu quero chamar o professor Marcos Vinícius, que é professor de Relações Internacionais, sempre com a gente em coberturas especiais. Professor, bom dia ao senhor, bem-vindo. Quero falar de outras frentes em que Papa Francisco também esteve presente, como frentes relacionadas a conflitos, guerra na Ucrânia, como a gente acompanhou bastante o seu posicionamento. De que maneira esse posicionamento do Papa Francisco moldou a percepção internacional sobre o Vaticano em relação a mediações de paz e de, enfim, esperança para a nação? Bom dia, Paula. Bom dia, Nonato. Prazer conversar com vocês hoje, embora uma circunstância como esta. Mas o fato é que, Paula, o Vaticano tem, e é reconhecido por isso, um dos serviços diplomáticos mais efetivos no mundo. Afinal, são 2.000 anos de história e 2.000 anos em que o Vaticano tem aí atuado internacionalmente em muitas negociações. Para quem lembra daquele conflito que poderia ter ocorrido entre Argentina e Chile no passado, em razão do canal de Beagle, nós não podemos nos esquecer que foi o Vaticano o principal negociador de toda aquela situação. E também, mais recentemente, nós vimos aquela ocasião nós vimos a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos durante o governo Obama, e estava claro que o Vaticano teve ali uma participação extremamente relevante na negociação e na conversa. Então, o Vaticano tem, a Santa Sé, que é o nome oficial do Estado, tem aí esta responsabilidade importante e tem atuado muito, particularmente quando países não conseguem, não podem conversar e que podem utilizar o Vaticano como intermediário justamente em razão desse histórico que tem e deste processo e deste poder brando que o Vaticano e o próprio Papa tem. Mas o fato é que nos últimos tempos nós temos vivido aí uma situação complexa no mundo. Temos ali o conflito da Ucrânia e temos também o genocídio que ocorre em Israel. E o Papa ficou na Palestina, e o Papa ficou particularmente perturbado com essas duas situações, tanto é que na homilia deste dia de Páscoa, celebrado ontem, uma das partes do discurso que foi lido tratou justamente sobre essa questão desses conflitos, porque ele entende que, apesar de, por exemplo, na Palestina ter um número pequeno de cristãos, o que você tem é uma situação extremamente péssima, né, para a paz no mundo e também aquilo que acontece na Ucrânia, embora na Ucrânia você tenha ali os católicos ortodoxos, que é outro segmento dentro do cristianismo, mas também são irmãos e que devem ser aí respeitados e que também é importante que o mundo católico sinta as dores daqueles que estão sofrendo. Então, nesse sentido, o Papa Francisco teve aí uma atuação muito importante no sentido de ser uma constante lembrança da necessidade de as partes conversarem para justamente se buscar a paz. É muito difícil que ele consiga aí, que ele tivesse conseguido alguns resultados mais efetivos, afinal, como dizia Napoleão, o Papa não tem exércitos, mas o fato é que o poder que o Papa desempenha como chefe de Estado do Vaticano, como chefe de Estado da Santa Sé, é muito relevante e justamente pelo fato de trazer a apreciação mundial muitas destas questões que não podem passar batido. Professor Marcos Vinícius, ainda nesse assunto, qual é a importância que tem a Igreja Católica hoje no cenário internacional? E eu pergunto isso porque nós acompanhamos várias instituições que, de algum modo, têm perdido força, seja porque há governos que têm sido muito conservadores ou muito isolacionistas, menos expansivos e que trabalham menos com o multilateralismo do que outros ou algum tempo atrás. Então, nesse cenário em que o multilateralismo em alguns pontos tem sido deixado de lado, a Igreja Católica ainda tem um papel relevante como instituição? Tem um papel extremamente relevante nesse processo todo internacional, porque eu disse, como eu falei antes, a Igreja tem uma participação diplomática muito efetiva ao redor do mundo. Mas não há dúvida de que a Igreja também enfrenta as suas dificuldades.
Uma das razões até que se comentou para a eleição do Papa Francisco, um latino-americano, é porque a Igreja Católica começava a enfrentar problemas de diminuição do número de fiéis na América Latina em razão dos outros movimentos evangélicos e pentecostais que você tem observado na região. E na Europa a igreja continua fraca e diminuiu ainda mais o seu peso como uma entidade na sociedade europeia, embora tenha ali uma presença muito forte na Itália, na própria França, mas ainda assim não é mais vista daquela maneira. Então, bom, nós perdemos a conexão com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius, ele que estava falando justamente anteriormente, né, sobre os resultados do Papa em relação aos conflitos, a guerra na Ucrânia, falando sobre os resultados efetivos, que no caso o Papa não teve, mas o poder que o Papa representa quando se pronuncia sobre grandes conflitos, né? Deise Socari com a gente também. Deise, pode perguntar a sua pergunta. Daqui a pouquinho, né, agitação? Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho, Deise Socari. Marcos Vinícius pode continuar, professor. Já. A gente perdeu o contato com o Marcos Vinícius. O Deise, como ele dizia, e eu falava da questão do multilateralismo, né? A gente tem hoje muitos governantes que são mais protecionistas, né? Talvez o exemplo mais clássico e que tenha surpreendido o mundo, não pela figura dele, que é o caso do Donald Trump, mas sim por aquilo que os Estados Unidos representam e tentando essa política mais isolacionista. E aí, nesse sentido, eu perguntava para o professor da importância da Igreja Católica. E eu perguntar por quê? Porque, por exemplo, ONU, Conselho de Segurança, são algumas entidades que em vários momentos têm sido ignorados por esse tipo de governo, né, Deise? A Igreja ainda tem esse papel conciliatório. Será que ainda é tão ouvida assim, Deise? Eu acredito que a igreja ela tenha perdido um pouco desse protagonismo, mas com o Papa Francisco ela passou a ser ouvida. Aquilo que a gente falava no último comentário aqui, inclusive, Nonato, o Papa Francisco ele conseguiu estabelecer um canal de diálogo e até uma recuperação da diplomacia e tirou um pouco da desconfiança que existia em cima dessas instituições católicas, né? Quando ele assumiu o papado, existia uma desconfiança muito grande em cima da igreja por várias questões que a gente discutiu aqui, inclusive o Luca Bassani trouxe muito, o Piperno também, então ele abriu esse espaço de diálogo e eu acredito que a desconfiança em cima da Igreja Católica, ela diminuiu muito. Até a pergunta que eu quero fazer para o professor em cima disso é se ele acredita que esse papel diplomático que foi construído com o Papa Francisco, esse papel diplomático da Igreja Católica, ele pode continuar agora sem ele, ou se ele foi muito devido ao Papa. Na minha leitura, eu acredito que o Papa Francisco ele foi um grande ator no meio disso tudo, né? Ele conseguiu restabelecer essa confiança da Igreja Católica, essa diplomacia e essa respeitabilidade, que acho que nos últimos anos ela foi se perdendo por alguns escândalos que o Piperno mencionou, um pouco de desprezo em relação às minorias, uma pauta excessivamente conservadora num mundo que está em extrema mudança. Então, eu acredito que a grande pergunta agora, que até a Paula me fez, mas é como que a igreja agora vai lidar com esse futuro que vem aí e como que vai ser a questão da própria diplomacia, se ela sobrevive com esse diálogo aberto que o Papa Francisco estabeleceu, ela vai sobreviver agora ou essa figura, esse diálogo aberto, ele estava muito centrado no Papa Francisco, né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta que vem agora, depois da morte dele. Quero chamar o Cristiano Beraldo com a gente também nessa edição especial do Jornal da Manhã. Beraldo, como que a ausência do Papa, na sua avaliação, pode afetar a influência moral da Igreja Católica relacionada a debates internacionais de justiça social, direitos humanos? A gente que tem falado aqui nessa edição especial do Jornal da Manhã da importância do Papa em grandes frentes, né, de justiça, de moralidade, direitos. Qual que é a sua avaliação? A ausência do Papa vai trazer uma falta grande para essas frentes, para esses setores? Paula, são dois aspectos que a gente precisa observar. Primeiro é o trabalho do Papa para fora da igreja, como esse articulador, né? O Papa que é um chefe de Estado sem exército, né? Como o professor disse, o que é verdade, mas que tem essa prerrogativa da conversa, da articulação de bastidor, é um interlocutor sem interesses
nos conflitos. Então, é realmente a construção de um ambiente de paz e pavimentar esse caminho quando há conflitos para se encontrar a paz pode ser um papel desempenhado pelo Papa. Agora, ele obviamente não faz isso de uma forma livre e espontânea. Isso vem em conjunto com articulação junto a chefes de estados, países que estão ali envolvidos nesses conflitos e que combinam, digamos assim, a estratégia com o Papa no momento em que ele atua como um articulador da paz. Agora, a gente precisa considerar também que a paz mundial é uma utopia. O mundo nunca viveu essa realidade de paz geral, ampla. Isso não é a forma como o mundo se desenvolveu até aqui. Obviamente, é preciso ir trabalhando para que os conflitos sejam resolvidos e que os efeitos desses conflitos sejam diminuídos. Entretanto, o que talvez tenha diferenciado esse papado de Francisco foi justamente a forma como ele expunha as suas opiniões, sobretudo opiniões políticas, algo que, na minha leitura, eu como católico, um católico comum, não acredito que seja benéfico para a Igreja, não seja o papel que o Papa deva desempenhar. Ele pode ter, por exemplo, a amizade que ele tiver de uma história de vida com o presidente brasileiro. Mas no momento em que um ex-presidente está preso por corrupção, ele não está sendo perseguido por absolutamente ninguém. Ele está pagando por crimes cometidos. E não me parece caber ao Papa, seja ele quem for, ficar externando suas opiniões sobre uma figura política de um determinado país, porque isso traz a Igreja para um ambiente de debate que não me parece ser o adequado.